10. A figura no hospital. Uma usuária do TikTok chamada Kay quase nunca posta nada assustador. O perfil dela é cheio de fotos comuns, rotina do dia a dia, coisas normais. Mas fora da internet, ela trabalha como enfermeira em uma ala de isolamento de alta segurança dentro de um hospital. E, segundo ela, o lugar já fica estranho o suficiente durante a madrugada. Mas em uma noite qualquer, Kay resolveu postar um trecho de uma câmera de segurança que deixou ela completamente assustada. A gravação mostrava uma sala de isolamento que estava vazia, sem pacientes, sem funcionários, sem motivo nenhum para alguém estar ali dentro. Só que enquanto a câmera continua filmando, algo aparece na escuridão. Logo de cara, a figura já parece errada. Dá para ver algo humanoide escondido perto de uma coluna, quase se misturando com a sombra do ambiente. Mas quanto mais você olha, pior fica. O corpo parece alto demais, com braços e pernas alongados de um jeito estranho. E os movimentos são travados, duros, quase mecânicos. Não parece uma pessoa andando normalmente dentro de um hospital. E em determinado momento, uma luz forte parece surgir da própria criatura. O clarão acontece do nada e deixa o vídeo ainda mais difícil de explicar. Até hoje ninguém conseguiu descobrir de onde veio aquela luz, ou como algo com aquelas proporções teria conseguido entrar numa área isolada e protegida daquele hospital. Então fica a pergunta: será que Kay registrou uma pessoa escondida onde não deveria estar? Ou tem algo muito mais perturbador andando pelos corredores daquele hospital? 9. As luzes do apartamento. Um homem que morava sozinho começou a perceber coisas estranhas acontecendo dentro do apartamento durante várias noites. As luzes piscavam sem motivo, barulhos vinham das paredes durante a madrugada e o clima do lugar ficava cada vez mais pesado. No começo, ele achou que fosse apenas algum problema elétrico, fiação antiga, queda de energia, algo assim. Mas uma noite, a situação saiu completamente do controle. Assustado com os barulhos, ele pega o celular e começa a gravar. This. The f is that? What the f is that? Some in the water and what? The f is that? There's some in my house. Get the f out. The f is that? Oh, Dad, I'm out. I'm out. Go on. Where's my f***ing key? Enquanto filma o quarto, várias luzes começam a piscar ao mesmo tempo, e segundos depois, objetos dentro do cômodo começam a se mover sozinhos, até que uma cadeira é empurrada diretamente na direção dele. Na mesma hora, o homem entra em pânico. Ele sai correndo do apartamento sem nem olhar para trás, tentando pegar as chaves o mais rápido possível para ir embora dali. Segundo ele, aquilo foi o suficiente para decidir se mudar definitivamente, porque depois daquela noite, ele nunca mais conseguiu se sentir seguro dentro daquele apartamento. Muita gente acredita que tudo poderia ter sido causado por problemas elétricos ou até alguém escondido no local. Mas o momento em que os objetos começam a se mover é o que deixou a maior parte das pessoas sem explicação. Número 8. O gato arrastado. Uma mulher conhecida no TikTok como Sabrina Coven começou a perceber coisas estranhas acontecendo dentro do apartamento dela. Portas abrindo sozinhas, gavetas mexendo sem ninguém perto, pequenos acontecimentos estranhos que no começo até parecem coincidência. Como, por exemplo, orbes sendo capturados pelo sensor de movimento da câmera.
Só que com o tempo, aquilo começou a acontecer vezes demais para simplesmente ignorar. Até que em uma madrugada, a câmera de segurança dela registrou algo muito mais assustador. Eram exatamente 5h41 da manhã. O gato dela estava andando tranquilamente pela sala, quando do nada, algo acontece. Sem qualquer aviso, o gato parece ser lançado no ar e logo depois é arrastado pelo chão em direção à sala de jantar por algo que simplesmente não dá para ver. Na mesma hora, o animal começa a gritar agressivamente, como se estivesse tentando se defender de alguma coisa invisível, e os outros pets da casa também ficam completamente agitados. Segundos depois, uma cadeira da mesa parece se mover sozinha. Não deu para ver se foi o gato que empurrou. O barulho acaba acordando Sabrina, que corre até a sala tentando entender o que aconteceu. Felizmente, nenhum dos animais ficou ferido, mas quando ela revisa a gravação, fica completamente sem explicação. Segundo Sabrina, o mais estranho é que aquele gato nem conseguiria dar um salto daquele jeito sozinho, porque ele tem uma das patas amputadas, e isso deixou muita gente ainda mais perturbada com o vídeo. Então, o que será que realmente aconteceu ali? Foi só um acidente extremamente estranho? Ou Sabrina acabou registrando uma atividade paranormal dentro do próprio apartamento? 7. A figura na estrada escura. Um homem estava voltando sozinho de moto durante a noite, seguindo por uma estrada completamente isolada a caminho de um casamento. Era tarde. A estrada estava vazia, sem carros, sem pessoas, só o farol da moto iluminando o caminho no meio da escuridão. Até que, de repente, algo na beira da estrada faz ele diminuir a velocidade. Ao longe, uma figura aparece caminhando num lugar onde simplesmente não deveria ter ninguém. Fuck, man. Oh, fuck, bastard! Oh, shit! Oh, shit, man! Oh, shit, man! Oh! Quando o farol ilumina melhor, dá para ver uma silhueta alta, como se estivesse coberta por um pano branco, andando devagar ao lado da pista. E o mais estranho é o comportamento daquela figura. Ela não reage à moto, não olha para o homem, não tenta sair da estrada, ela só continua andando, quase sem movimento natural. Os passos parecem duros, travados, como se aquilo nem fosse uma pessoa de verdade. Muita gente acredita que esse tipo de aparição pode estar ligado a histórias de estradas assombradas, lugares onde acidentes graves aconteceram ou onde pessoas teriam morrido de forma trágica. Mas, sendo bem sincero, esse é um daqueles vídeos que parecem assustadores mais pelo contexto do que pela imagem em si. Porque, olhando friamente, também pode ser só uma pessoa com algum problema psicológico, perdida na estrada, ou até alguém tentando assustar quem passasse por ali. Mas, ao mesmo tempo, é difícil negar que a cena inteira tem um clima muito assustador. 6. A criança no cinema.
Um segurança estava fazendo a ronda sozinho dentro de um cinema já fechado, quando escutou algo que fez ele parar na hora. O choro de uma criança. Nenhum filme estava passando, não havia clientes no local. O cinema já estava fechado fazia horas, mas em algum lugar daquele complexo vazio e escuro, dava para ouvir claramente uma criança chorando. Sem entender o que estava acontecendo, ele pega o celular e começa a gravar. No vídeo, uma criança pequena aparece perto da bilheteria. Ela parece estar chorando, como se estivesse perdida procurando os pais. E olhando rápido, a cena até parece normal. Só que, segundo o segurança, aquilo não fazia sentido nenhum. De acordo com ele, o prédio estava completamente vazio desde cedo. E foi exatamente isso que deixou tudo mais estranho. Porque em vez de correr imediatamente para ajudar, ele trava. Algo naquela situação parecia errado demais. Então ele continua filmando à distância. Enquanto isso, a criança começa a caminhar lentamente em direção ao fundo do cinema. E de repente, o choro para, completamente. Nenhum passo ecoa pelo corredor. Nenhuma porta abre. Nenhuma voz responde. O lugar inteiro fica em silêncio absoluto. Como se a criança simplesmente tivesse desaparecido na escuridão. Depois disso, o segurança vasculhou o prédio inteiro. Salas, banheiros, corredores, áreas restritas, e não encontrou ninguém, nenhuma criança, nenhum sinal de invasão, nenhuma explicação de como alguém tão pequeno teria entrado ali, ou sumido daquele jeito. E o mais estranho, nenhum desaparecimento de criança foi registrado naquela noite. Nenhum responsável apareceu procurando alguém. Até hoje o caso continua sem explicação. Então o que será que aquele segurança realmente viu dentro daquele cinema vazio? Uma situação estranha mal interpretada ou algo muito mais perturbador escondido naquele lugar? 5. O rosto no esgoto. Um grupo de trabalhadores estava fazendo manutenção em um bueiro quando começaram a ouvir barulhos estranhos vindo lá de dentro. Curiosos para descobrir o que era, um deles começa a gravar. No começo, parecia só mais uma brincadeira qualquer, até que algo aparece. Juro que había algo allá. Nos devolvemos. Créame que yo no voy a mirar llamado. Mira esto algo. Es que yo iba pasando por acá y esa vuelta está destapada. Obviamente No, cierre esa vuelta. Cierre esa vuelta. Ahí ya la parte al... Perro, si lo vi. Sí, Cierre esa vuelta. ahí ya la parte al... Perro, si lo vi. Por apenas alguns segundos, um rosto extremamente pálido surge no meio da escuridão e logo desaparece de novo. Na mesma hora, quem estava segurando a câmera se assusta e recua em pânico. O vídeo rapidamente viralizou na internet, porque ninguém conseguiu entender exatamente o que era aquilo escondido dentro do esgoto. Talvez seja apenas alguém vivendo ali embaixo, talvez um morador de rua ou alguém tentando assustar eles, mas o jeito repentino que o rosto aparece, e principalmente o ambiente completamente escuro, acabaram deixando a gravação muito mais assustadora. Então fica a pergunta: o que realmente estava escondido naquele túnel? Cierre esa vuelta. Ahí ya la parte al... Perro, si lo vi. 4. Os passos dentro de casa. Um homem começou a perceber coisas estranhas acontecendo dentro da própria casa durante várias noites seguidas. Passos pela madrugada, portas fazendo barulho e aquela sensação constante de que alguém estava andando pelos cômodos. No começo, ele tentou ignorar. Achou que fosse coisa da cabeça dele ou apenas barulhos normais da casa. Só que certa noite, ele escuta um som vindo do banheiro
e decide pegar o celular para gravar. So I thought Fawn and David were back. I just got out of the shower and I heard, well, it sounded like the door opening and closing, but oh my god, nobody's fucking here. And my cat is just staring at the fucking door. I know, messy room, I know. It's my sister's room. Which creeps me out for some reason. See, look at her. Stared over there at the fucking door. Fuck. Jinxies, you're my witness. You heard whatever's at the door, right? God, if cats could fucking talk. That thing too. Why are these fucking open? Ooh, I got the fucking chills again, dude. I gotta get dressed. I'm out of here, dude. Fuck that. I don't like Fawn's closet. It creeps me out. Fucking out of here. Enquanto anda pelo corredor, até o gato dele parece perceber que tem algo errado. O animal fica encarando fixamente uma direção, como se tivesse alguém parado ali, e isso deixa o homem ainda mais nervoso. Pouco depois, ele começa a ouvir passos novamente, dessa vez mais claros. Dude. Don't fucking scare me, dog. Fuck. The fuck, man? Fuck off, dog. Did you fucking see that, dude? Why every time I'm fucking alone, dude? Fuck? Em determinado momento, algo parece surgir rapidamente perto da porta, e o homem se desespera na hora. Segundo ele, aquilo acontecia principalmente quando estava sozinho em casa. Mas os acontecimentos começaram a piorar ainda mais nos dias seguintes. Até que uma noite, ele resolve colocar uma câmera para filmá-lo limpando a garagem, e acaba registrando algo estranho. Guys, it's gonna be plugged in, the battery's down. Don't judge me on this shit.
On tape. Video. God damn it. I gotta check this out. I heard a noise over by my truck. Oh, what the hell? O vídeo viralizou rapidamente e muita gente passou a acreditar que alguma entidade teria seguido ele até dentro de casa. O próprio homem dizia acreditar nisso. Segundo ele, talvez tivesse visto algo desconhecido do lado de fora numa noite, e aquilo acabou entrando junto com ele. Mesmo depois de tudo, ele continuou gravando os acontecimentos. No canal dele tem dezenas de vídeos com essas experiências, mas ele afirma que nunca mais conseguiu se sentir seguro dentro da própria casa. Número 3. O palhaço na loja. Um segurança chamado Henrique estava sozinho durante a madrugada dentro de uma loja de fantasias de Halloween. O lugar já era assustador por natureza. Luzes fracas, silêncio absoluto, máscaras penduradas e vários corredores cheios de fantasias estranhas. Para tentar distrair a cabeça, ele começou a assistir vídeos de terror enquanto fazia a ronda gravando pelo celular. Até que, enquanto caminhava por um dos corredores, algo acontece. Aburrido sin poder dormir, viendo a Chucky y cuidando un puesto. Todo solo. Vengan a comprar a estas horas. Su puta madre. Ai, cabrão. Uma fantasia de palhaço pendurada começa a girar sozinha, devagar no começo, até que o rosto do palhaço vira diretamente na direção dele, como se estivesse olhando para ele. Na mesma hora, Henrique se assusta, tropeça e cai no chão tentando se afastar. Segundo ele, aquilo foi suficiente para nunca mais querer voltar naquele lugar sozinho. Muita gente acredita que o boneco pode ter apenas se movido por vento ou alguma corrente de ar. Mas o jeito que o rosto parece virar exatamente para a direção dele foi o que deixou o vídeo tão assustador. Porque, sinceramente, palhaços já costumam assustar normalmente. Agora imagina encontrar um se mexendo sozinho numa loja vazia de madrugada. 2. O rosto na casa abandonada. Um explorador paranormal estava gravando dentro de uma casa abandonada, conhecida por histórias assustadoras da região. Segundo ele, desde o momento em que entrou no local, teve a sensação de estar sendo observado. A casa estava completamente destruída, portas quebradas, corredores escuros e aquele silêncio pesado típico de lugar abandonado. Enquanto explorava um dos cômodos, ele se aproxima de uma porta velha parcialmente aberta, e é aí que algo chama a atenção. هيا جي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله فكرت في اشي هون اخوان ها سمعت الصوت صوت الباب بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اسمع صوت الصراخ اسمع طب وين الكتاب؟ Por uma pequena fresta, um rosto aparece encarando diretamente ele. Na mesma hora, o homem se desespera e corre até a porta tentando encontrar quem estava ali. Só que quando chega, não tinha ninguém. E segundo ele, não existia nenhuma saída possível naquele cômodo para alguém fugir tão rápido. Mas o pior acontece logo depois. Enquanto ele tenta se afastar da área, batidas começam a vir da porta. O som ecoa pela casa inteira.
E isso foi suficiente para ele abandonar a investigação imediatamente. Muita gente acredita que poderia ser apenas outra pessoa escondida dentro da casa abandonada. Mas o fato de ninguém aparecer depois e das batidas começarem exatamente quando ele estava indo embora, acabou deixando o vídeo muito mais estranho. 1. A figura de olhos brilhantes. Um criador do TikTok chamado Franco Viegas começou a afirmar que algo estranho estava acontecendo dentro da casa dele. Segundo ele, durante várias noites seguidas, barulhos inexplicáveis começaram a surgir pela casa. Portas fechavam sozinhas, as luzes piscavam do nada e sons estranhos apareciam durante a madrugada. Ele chegou a postar vários vídeos mostrando esses acontecimentos, mas uma noite, a situação ficou muito mais assustadora. Franco estava dormindo no quarto, quando escutou batidas vindo do lado de fora da porta. Assustado, ele pega o celular e começa a gravar. ¿Qué? Si estás aquí en el baño, enciende de nuevo el agua. ¿Hay alguien más que tú aquí en esta casa? ¿Mi vida corre peligro? Ay, güey. Aquí no hay... Ah, no, yo me voy. Hay ruido en el primer piso. Está... ¡Ah, conche! ¡Ey! ¡Ey! Ah, no, güey. Ah, conche, tu madre! Enquanto tenta entender de onde vinham os sons, uma figura escura aparece encarando diretamente ele, e o mais perturbador são os olhos. 2 pontos brilhantes aparecem no escuro olhando fixamente para ele. Na mesma hora, Franco entra em pânico. Ele corre até o local tentando verificar o que era aquilo, mas quando chega, não encontra ninguém. Mesmo depois desse episódio, os acontecimentos continuaram nas noites seguintes. Mais barulhos, mais portas se movendo e novas gravações estranhas aparecendo no perfil dele. Só que no final de 2020, Franco simplesmente desapareceu da internet. Ele parou de postar completamente e até hoje ninguém sabe exatamente o que aconteceu com ele depois daqueles vídeos. Isso fez muita gente acreditar ainda mais que algo realmente estranho estivesse acontecendo naquela casa, enquanto outros acham que tudo poderia ser apenas encenação para o TikTok. Sinceramente, pode até existir alguma edição ou encenação no meio disso tudo, até porque vídeos paranormais na internet sempre levantam essa dúvida. Mas ao mesmo tempo, o clima desse vídeo é realmente estranho. A forma como a figura aparece no escuro, os olhos brilhando e principalmente a reação dele acabam deixando tudo bem assustador de assistir, mesmo sem saber se é real ou não. É aquele tipo de gravação que consegue dar arrepios fácil. Agora eu quero saber a sua opinião. Qual desses casos foi o mais assustador para você? E se você gostou dessa compilação, aproveita para se inscrever no canal, porque ainda tem muitos vídeos assustadores vindo por aí.